Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação. 28 de abril, já começamos a ver, né? Maio ali no horizonte, chegando cada vez mais próximo. A gente precisa entender esse final de mês, né? A gente vê que abril, de forma geral, o clima foi muito favorável para algumas culturas. Em destaque, pelo que eu mais acompanho, cana-de-açúcar, né? Boa parte dos canaviais tiveram ali, as regiões tiveram boas condições de chuva. Ao longo dos últimos dias a gente focou também aqui nessa entre-safra, né? Olhando aí para o milho safrinha. Vemos também boas condições em grandes partes dos estados ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, também rumo a uma safra de mediano bem tranquila. Bom, enfim, boas notícias para quem nos acompanha aqui, né? Produtores rurais. No entanto, pessoal, não quero preocupar vocês, mas a gente começa a olhar para maio, como eu disse, e maio o jogo passa a virar um pouco na questão do clima. Não quero dar muitos spoilers, para isso estamos aqui com o Lanzo Arx Jr. Lanzo Arx, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal, todos que nos acompanham. Já tem algo para a gente mencionar em relação a maio aí, né, Erickson? Bom, acho que a gente pode fazer isso, né, Lanzo Arx? Dar uma olhada de como foi abril, né, trazer esse panorama, e aí a gente parte para maio, para ver como que ficou aí o próximo mês. Beleza. O mês de abril chamou muita atenção nesse ano pela o comportamento diferente que teve em relação ao ano passado. A gente lembra bem que mais ou menos ali entre 11 e 12 de abril do ano passado, as chuvas já começaram a perder bastante força no Brasil Central. Então ali no Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul do Mato Grosso. Tiveram algumas pancadas mais isoladas, 14, dia 15, mas depois disso, boa parte de todo esse Brasil Central, de forma abrangente mesmo, passou a ficar mais seca. Em alguns lugares a chuva só retornou lá por final de setembro, outubro, um dos maiores períodos secos prolongados que tivemos nesses últimos anos. E nesse ano, principalmente o estado do Mato Grosso do Sul teve chuvas muito acima da média, considerando abril, mas já entre áreas ali do Pará, Maranhão, mais ou menos ali entre Balsas, Imperatriz, Dom Eliseu, ficou muito ruim de chuva, que ali ainda chove bem no mês de abril, mas alguns lugares lá estão com 100, 150 milímetros abaixo da média. Então, a gente tem essa dicotomia, esse diferente comportamento das chuvas de modo geral, que no Brasil Central foi melhor esse ano. Os acumulados foram melhores, mas teve essa questão lá na porção mais norte da região norte, nordeste, que ficou um pouco mais difícil. O pessoal da safrinha, os clientes já mencionam potenciais perdas devido a esse comportamento mais irregular. A chuva pega numa área, não pega em outra, e isso é de uma forma até abrangente, não é um ponto isolado está sendo lá, não. E nas áreas de São Paulo que choveu bem nesse final de semana, configurando aí mais ou menos, vai colocar São Paulo, boa parte de Minas, sul do Goiás, as áreas que tiveram problemas com chuvas se estendendo mais no período de abril do ano passado, provocaram e somaram volumes mais elevados nesse ano, que obviamente o pessoal que já entrou com a sua segunda safra, milho, sorgo, gergelim, amendoim, que de repente alguém venha, pode vir a fazer, feijão, pessoal de cítricos, cana. Então teve mais chuva nesse mês de abril. Então, pra você ver, a gente está aí no dia 28, ainda do mapa da esquerda que eu posso mostrar para vocês aqui na tela, já ainda mostra condições para a chuva acontecer nessa região aqui, que nesse mesmo momento, né, do ano passado, era um mapa todo branco, sem essa paleta de cor, mostrando os diferentes volumes que são esperados para o dia, né? Então, eu vou começar a falar sobre o que vem pela frente aí nesses próximos dias. No dia 28, hoje, na segunda-feira, toda essa região que eu demarquei no mapa ainda tem potencial de chuva. Boa parte já aconteceu ao longo da madrugada, principalmente ali ao sul de Cuiabá, no Mato Grosso, região de Cáceres, divisa com o norte do Mato Grosso do Sul. Choveu bem,
Entre o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, também tem chuvas acontecendo de forma mais espalhada nesse momento, aquele céu meio entre nuvens. Então, toda essa região tem o potencial de chuvas para hoje. E aí, no mapa da direita, a gente vê que essas instabilidades migram um pouco mais para norte. Então, vão passar a acontecer mais aqui, né, nessa região que eu estou demarcando, um pouco mais limitadas ali. Estou pegando um pouco mais da porção produtor, onde os volumes estão um pouco mais significativos. Mas comparado com o dia de hoje, que tinha chuva ainda para a parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, só passa a ter de Minas Gerais para norte. E ao avançar dos dias, a gente vê que a instabilidade ela vai indo um pouquinho ainda mais a norte. A gente já vê na quarta-feira o mesmo cenário, que aí agora só dessa metade norte do Mato Grosso, do Goiás, de Minas Gerais, está tendo esse resquício das instabilidades de uma frente que está bem lá no oceano, bem fraquinha, que é um resto de instabilidade, está ajudando a provocar essa condição. Mas aqui eu já passo a mencionar outro cenário. Obviamente, é o último dia de abril, e aí depois, no início de maio, essa condição aqui é que vai passar a chamar a atenção. Predomínio de céu mais aberto, menor formação de nebulosidade e, obviamente, por consequência, a condição para chuva também cai muito. Do meu ponto de vista, nas análises, começa a se estabelecer ali de fato o período seco nessa porção mais central do Brasil. Não vai valer, obviamente, para partes ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou parte do Paraná, que vez ou outra uma frente fria acaba passando ali com mais frequência e levando chuva. Mas nessas áreas um pouco mais ao norte, pegando o Brasil Central, e eu vou fazer o mesmo desenho aqui no mapa da direita, na quinta-feira, feriado da semana que vem, mais uma vez, né, o predomínio de céu aberto. Aí tem só os resquícios das instabilidades nas áreas mais lá ao norte, pegando parte da Bahia, Matopiba já começa a enfraquecer também essa formação de instabilidade. Avançando, chegando ali para áreas mais, para o período da sexta-feira, né, final de semana, ainda a gente vê esse padrão que eu volto a reforçar, que começa a se estabelecer, e aí a gente vê nas áreas, ainda aqui na sexta-feira, Mato Grosso, Tocantins, Pará, que as manchas estão ficando mais com os tons acinzentados, por vezes verde, que ainda está falando de volumes mais fracos, então é chuva mais pontual, a distribuição não é tão boa. A gente vê que ainda na sexta-feira uma baixa pressão, ela se forma aqui, só que ela vai, essa aqui que eu estou desenhando agora no mapa, ela não chega a desenvolver chuvas tão boas ali para o Rio Grande do Sul, para a região sul de modo geral, e depois ainda continua, né, o predomínio do céu mais aberto, então vai se reforçando esse cenário mais seco para os próximos dias. Isso vai continuar para os próximos dias, né? Eu vou fazer mais esse desenho aqui no mapa de forma geral, que agora eu vou olhar para esse outro cenário aqui, que é a área que estava boa de chuva ainda resistindo, né? Nesses últimos dias, a cara de começar de fato a enfraquecer, ficar limitado a pancadas isoladas, é um cenário que a própria previsão em si dificulta mais e a gente enxerga que a sua distribuição, na hora que acontece de fato na superfície, na fazenda, nos talhões, é muito mais irregular, porque parte de uma propriedade recebe chuva, a outra não. Uma área que está boa e às vezes nem precisando de chuva acaba recebendo, a outra que está carecendo um pouco mais acaba não acontecendo. É normal nesses momentos de virada de período chuvoso, período seco, a chuva vai ficando cada vez mais mal distribuída, os sistemas não se configuram de uma forma tão evidente que promova chuvas bem distribuídas. O mesmo aspecto a gente observa aqui na segunda-feira, condição de chuva bem mal distribuída. Isso porque, né, a porção mais suja está ali com um tempo mais seco. E fechando aqui os 10 dias que eu sempre trago na nossa conversa, os dois cenários se repetem, tanto desse Brasil central mais seco, quanto com o centro-norte também já dando essa cara de ficando mais limitado a chuvas isoladas, chuvas esparsas, e até no mapa anterior, só voltando aqui rapidinho, né, ainda tinha um pouquinho mais de manchas acontecendo em parte no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, até aqui na sexta-feira da semana que vem, até o próprio Mato Grosso já começa a ficar bem mais seco, só para destacar o estado, que até ali o período mais seco deve começar a ganhar força, a chuva sumir, e a gente começar a falar, a partir então daqui, né, das previsões, é de quando retorna uma nova chuva, quem sabe uma frente fria que tem capacidade de provocar instabilidades nessa porção mais central do Brasil,
um momento que a gente vai ficar olhando também ali na ocorrência dessa diminuição de temperatura, que ela pode ocorrer tanto na região sul, com mais frequência e normalidade, mas em áreas do sudeste. Em algumas áreas não é tão comum assim, Triângulo Mineiro às vezes é um pouco mais difícil, mas, se eu não me engano, 2 anos atrás, teve uma frente fria mais... aconteceu mais cedo ali, né, em maio, então ela não demorou tanto para acontecer, como normalmente acontece, finalzinho de maio, início de junho. Então a gente começa a monitorar esse cenário pensando numa possibilidade de vem uma geada, não vem. Então esse é um cenário que a gente vai passar a monitorar a partir de agora devido a esse estabelecimento de período mais seco. E falando de temperatura, obviamente eu vou trazer aqui para vocês a temperatura nos próximos mapas para a gente mencionar. E aqui eu só para evidenciar o acumulado de chuva nesses próximos 5 dias, ou seja, de hoje até sexta-feira. Aí aquilo que eu mencionei de Mato Grosso, Rondônia, Minas, Bahia, ainda tem chuvas interessantes. Vale mencionar também e contribuindo com o pessoal dessas áreas aqui que podem ter volumes mais significativos no sul da Bahia, áreas do café aqui, Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, também interessante. Mas a gente vê, né, aquilo que eu mencionei do período seco predominando nessa porção, e olha como fica mais evidente isso a partir de sábado até a próxima quarta-feira, todo esse predomínio de céu mais aberto, dificuldades de chuvas ganhando força e espaço no Brasil Central. E em 10 dias, os acumulados até que não variam muito, porque na segunda pêntada não tem tanta contribuição assim, colocando volumes nessas áreas que tem chuva. Mas vale mencionar, para o pessoal que está em casa, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, que na parte do litoral da Bahia, adentrando um pouco também ao estado, pega a parte aqui de Minas e Espírito Santo, pode ter ali volumes mais significativos, inclusive esse volume mais elevado que a gente vê aqui, ó, é justamente sobre a região metropolitana de Salvador. Então aqui, evidentemente, pode acontecer algo em termos de, né, volumes elevados, questão de alagamento, tudo isso é um aspecto mais voltado ali ao uso de cidades, né? Então acaba que o pessoal da Bahia que acompanha muito a gente aqui, vale a pena mencionar sobre o cenário para lá também. E aí, então, Erickson, a gente vai para um próximo passo, que é olhar sobre a questão de temperatura. A gente vê que hoje tem uma frente fria, uma condição mais ali entre o sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul de modo geral, temperaturas na casa dos seus 10 graus acontecendo na manhã de hoje, mas chama atenção é a partir de terça-feira, que aí a gente vê aqui, vou dar um zoom para contribuir, entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná, pela escala de cor, algumas áreas podem registrar geada. Não está sendo algo generalizado, abrangente, mas dado esse cenário, é bastante provável que, principalmente na Serra Catarinense, em alguns pontos, e tem a possibilidade de algum ponto também no sul do Paraná e Serra Gaúcha, terem ali mínimas na casa dos seus 5 graus, que pode vir a provocar ali na área de mais de baixada, ou formação de geada. Na quarta-feira também pode acontecer. Vou contribuir com o pessoal que de repente está no celular, mais difícil de observar, que ali, né, pela paleta de cor, a gente vê mais ou menos aqui, né, na casa dos seus 5 graus, também mais voltado, né, aqui nas serras gaúcha e catarinense, nessa possibilidade da ocorrência de geada. Ainda assim, é de forma mais pontual. Avançando nos dias seguintes, obviamente, quando vem a frente fria, a gente fica na expectativa se ela vai conseguir avançar para áreas mais ao norte, do sudeste, centro-oeste. E nesse caso, ela vai se limitar a refrescar, diminuir um pouco a temperatura em algumas áreas do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais, mas de forma mais tímida, com pouca intensidade. A gente nem iniciaria uma conversa para falar de possibilidade de geada nessas áreas, mostrando já aqui esse cenário para quinta-feira, que a gente faz a comparativo, né, com essa região aqui, já passa a ter mais tons de azul, ou seja, mais temperaturas mais baixas passam a acontecer, avançando para sexta-feira e sábado, a gente vê as manchas acontecendo, então, principalmente agora em Minas Gerais, que naturalmente já tem ali na sua porção mais sul, temperaturas mais baixas. Estou falando aqui na casa dos seus 10, um pouquinho a menos do que isso. Aí ele passa a ter uma diminuição de temperatura ali, nesse leste de São Paulo, também acompanha algumas áreas mais do relevo elevado do Rio de Janeiro, que na sexta-feira tem uma possibilidade de um frio mais forte sendo registrado de forma bem pontual na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fechando aqui os mapas de temperatura mínima
esperada para esses dias. Já começa a esquentar um pouco na região sul, boa parte do Rio Grande do Sul, ali já acima de seus 15 graus, só aqui entre o sul do Paraná e as áreas de serra, que tem ali na casa dos seus 10, variando um pouco, né, depende da região. E o sul de Minas Gerais vai se mantendo também, os dois mapas bastante parecidos ali com relação à distribuição e à intensidade, que ainda vai ser mais fraca do frio nesse período. Então esse é o material que eu queria trazer, Erickson, para falar tanto dessa condição mais fria que tem ali de forma mais pontual para a região sul, e também eu acho que, talvez até em termos de destaque, me parece que dada a configuração que a gente vê de distribuição da chuva, o período seco se iniciando de fato no Brasil Central. Pois é, aqui em Campinas a gente já começa a sentir um pouquinho essa mudança do clima. Mas vamos entender, né? As geadas, temos possibilidades? Para as áreas de São Paulo, Campinas, você fala? Para as áreas de Campinas, ali São Paulo, bem mais difícil mesmo. Mas tá mais limitado ali esse cenário que eu mencionei dessa semana, quarta, quinta, sexta, bem pontual ali em áreas de serra, gaúcha, serra catarinense. Na terça-feira que tem essa abrangência um pouco maior aqui, em termos de possibilidade de diminuir a temperatura, ficar ali na casa dos seus 5 graus. Então, nas áreas de baixada, entre essas áreas aqui que está no tom azul um pouco mais forte, nas áreas de baixada pode ter ali sim uma ocorrênciazinha de geada. Desculpa, eu tive aqui um acesso de tosse. A mudança da temperatura acaba pegando a gente. Ah, tá chegando aí mesmo, tá vendo? É, aqui mudou o clima, a gente fica, né, começa a ter crise de tosse, enfim. Mas vamos lá, vamos para a participação de quem está com a gente no chat. Certo. Bom, Gilson Lopes comenta aqui, ele pergunta, né, possibilidade de El Ninho, Laninha ou neutralidade para esse ano e olhando já ano que vem. De momento, os modelos até se comportam de uma forma mais neutra. Isso tá até ali, vai, terceiro, quarto mês de forma consecutiva. E tem hora que ele vai e sobe um pouquinho a probabilidade para Laninha. E aí, igual na saída passada, no início de meados de abril, voltou a diminuir essa possibilidade. Então, a neutralidade, pelo menos ali, olha, para o início da safra, tá bem forte ainda, mas é bom lembrar que os desenhos, em termos de colocar El Ninho Laninha, começam a ser moldados e tem uma direção melhor ali mais ou menos entre o final de maio e junho. Ali é um momento em que começa a se definir bem. Quando a gente olha para o longo prazo, também ainda não está sendo, olhando para o início do ano que vem, essa possibilidade de ter algo mais intenso, tanto na Laninha quanto do El Ninho. Então, se eu puder contribuir com o Gilson, né, do que ele está perguntando em termos de possibilidade, estamos mais num foco da neutralidade dentro desses dois fenômenos, e se vier a acontecer um ou outro, não tem ainda nada apontando em termos da sua intensidade ser forte. Então, eu acho que a gente ainda continua ali buscando essa neutralidade mesmo, mais próximo da neutralidade. Vamos para a participação do Evandro Batista. Ele fica lá em Bom Jesus da Lapa, né, na região do São Francisco. Ele pergunta, né, para o clima ali para a região e comenta, né, que ele tem observado um sistema de alta pressão polar no sul e essa frente fria, né, rumando ali. A gente mostrou um pouquinho sobre esse sistema que vai subindo ali, né, até a região da Bahia. Mas ele pergunta a força, né, dessa frente fria, como deve se comportar ali na região da Bahia e ali para os próximos dias, né, como que deve ficar. Certo. A Bahia é um dos lugares que mais vai ter chuva nesses próximos dias, principalmente nessa porção mais sul. Eu deixei até aqui no mapa o acumulado de 10 dias para poder acompanhar. Em termos da frente fria, propriamente dito,
tem a nebulosidade que está associada, que ela, assim, à frente mesmo, né, o sistema está lá no oceano, distante, mas acaba organizando um pouquinho das instabilidades que vão atuar, ficar mais permanente ali sobre a Bahia. Mas a frente fria, o avanço do ar mais frio, essa mudança de temperatura, devido à frente fria mesmo, ainda não tem essa condição para chegar tão de forma evidente lá na Bahia. É claro que de repente se está passando de uma máxima que estava em 30 graus, no outro dia passa a ser 28, numericamente ou matematicamente já passa a ser uma diferença, mas para mudar um comportamento das pessoas em termos de investimento, se proteger ou então ter algum risco associado, ali, né, à saúde propriamente dito, ainda não enxergo essa intensidade acontecendo, tanto para outras áreas do Brasil Central, que tem por vezes a sua diminuição de temperatura mais acentuada, desde lá de Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, não vê ainda não vejo essa condição acontecendo para lá também. É, eu tô vendo, sua gargantinha tá começando a pegar também, Lanzorx. Vamos se cuidar aí, que a hora que o tempo muda, a gente realmente sofre. Vamos para a Ainda bem participação. que eu deixei um copinho d'água aqui hoje, o que da vez passada Pois eu não é. deixei, ainda bem que eu deixei hoje. Eu que acabo esquecendo, não trago aqui para gravação, mas enfim, a gente se esforça e vamos aí até o final. Vamos. Bom, vamos ver aqui o Juliarte, nosso amigo Juliarte. Ele começa aqui, ó, chuva bem escassa lá em Governador Valadares. Comenta que a chuva esse ano lá foi decepcionante, praticamente sem água. E agora a gente está, né, nesse outono mostrando aí esse começo de maio preocupante e imagina para o inverno. Como é que deve ficar esses próximos dias lá para a região de Governador Valadares? O Juliarte já tem um tempo que ele menciona para a gente essa dificuldade da chuva estar distribuindo de forma mais errônea por lá, né? Você tem uma área que recebe bem, outra não. E aí, Juliarte, até dia 2, sexta-feira, é o melhor momento que a gente vai ter para a condição da chuva chegar por aí, que é esses volumes que eu estou mostrando aqui nessa distribuição. Depois disso, aí vai tender a ter um pouco mais de céu aberto, aquelas nuvens que tem umas que conseguem promover ali, né, provocar a precipitação, outras não. O tempo mais seco, essa pouca formação de nebulosidade vai começar a predominar a partir ali do final de semana, início da semana que vem. E aí vai ficar um pouco mais limitado essas, porque acaba que as frentes frias, quando elas atuam, até na porção mais próxima do litoral, consegue promover uma nebulosidade, então pode ser que algo chegue a provocar chuvas ali na região de vocês, mas a gente vê que pelo comportamento que é mostrado pelo SMWF, que a tendência da distribuição a partir de sábado é de chuvas mais escassas ainda e dificuldade de chegar na região. A gente vê algo chegando próximo aqui, né? O Vale do Jequitinhonha, divisa com o sul da Bahia, na área de Governador até volumes bem baixos. Então, o bom cenário ou o curto prazo é o que chama mais atenção em termos de possibilidade. A partir de sábado, domingo, volta a ficar mais difícil de ter volumes significativos por aí. Próxima participação que temos aqui é do José Pereira. Ele é lá de Oricuri, né, em Pernambuco. E ele também sempre comentando aqui com a gente, né? Se eu não me engano, até que choveu bem lá na região dele. Só que ele se preocupa, né? Essas condições de chuva terminam, né? Agora em abril. Maio também não deve chover, né? Ele sempre comentando aqui. Hoje tá 40 graus. Ô louco, hein, seu José? Que calorão. E até comenta, né, que lá em maio costuma ter alguma neblina, enfim, lá em Oricori, Pernambuco. No curto prazo, para essa semana, a região dele até que está um pouco mais difícil mesmo, né? Entre hoje e sexta-feira, a gente vê aqui na região dele uma maior dificuldade de ocorrer essas instabilidades, tempo mais aberto. Porém, de forma diferente, como a gente viu para o Juliarte, lá fica melhor na semana que vem. Vou até dar um zoom para contribuir aqui. Pode ser que, devido a essas instabilidades que vão avançar um pouquinho mais para norte, ocorram algumas chuvas esparsas, é verdade, pontualmente
pode ter um volume que até seja mais significativo, mas a tendência é que as chuvas não recubram muitas áreas, elas não vão se distribuir tão bem, sim, de forma mais pontual, isolada, naquela forma de pancada de final de tarde, mais ou menos aqui pegando justamente a região que ele está. Então, pelo menos aqui, ô José Pereira, entre sábado e quarta-feira da semana que vem, passa a ter ali uma pequena possibilidade de umas pancadinhas chegarem por aí, tá? Muito que bem. Vamos ver aqui, ó, o Hélio Júnior. Bom dia, voltou a chover aqui em Jequitinhonha, Mucuri, olha, ó, Minas Gerais. Falo de Caraí. Como que fica a chuva para os próximos dias? Ele comenta que a chuva foi abaixo da média ao longo do verão. Hum. Ao longo do verão, de modo geral, também estou alinhado aí com o Hélio. Eu acredito que as chuvas tenham ficado abaixo da média ali. Nesse curto prazo, ou abril agora até que tem ajudado um pouco de forma pontual para essas áreas pegando o norte e leste de Minas. Na região que ele está, é uma região boa em termos de chuva quando a gente olha no curto prazo, aquilo que eu mencionei para o Juliarte, né? Então, tem a chance das pancadas ocorrerem por ali, até ter uma distribuição melhor. Ele vai na casa dos seus 30, 50, está sendo meio que generalizado por aqui, então tem uma condição até boa quando comparado com outras áreas, imaginando que também já estamos aí no final de abril, início de maio, mas para o início de maio, aquilo que eu mencionei, já passa a ter um pouco mais ali da dificuldade dessa chuva acontecer, embora para essa região aqui, até a partir de sábado e quarta-feira da semana que vem, algumas instabilidades, pancadas no final de tarde, pega num talhão, no outro na fazenda, aquele cenário que tem chuva mais um tempo para todo mundo, pode ser que beneficie a região dele lá. Então, eu diria que dentre os participantes, por enquanto, é o que pode ter a possibilidade de acumulados mais significativos ou uma frequência maior de chuva lá na região dele. Bom, aqui ó, Sérgio Canucci, ele é lá de Catalão, Goiás, comentando que não para de chover, tá atolando lá em Catalão, Goiás. Como que fica para os próximos dias? Ali em Catalão, que é próximo daqui de onde a gente está, de fato, ali desde quinta-feira tem muita instabilidade, chuva acontecendo. Se eu não me engano, foi de sábado para domingo, bastante ali, nebulosidade acontecendo, inclusive durante a madrugada. Agora, há pouco antes de eu entrar aqui, a gente via que tinha um pouco de céu nublado para essa região lá também. E no curto prazo é uma das áreas que vai se beneficiar também. A gente vê aqui, vou dar um zoom para contribuir com ele, a gente chegar lá próximo da região, a gente vê, olha, os acumulados que ficam ali na casa dos seus, pode passar dos seus 10 a 30, porque isso, a chuva tem um comportamento muito pontual, né? Às vezes o modelo está apontando esse cenário, mas no final das contas acaba acontecendo um pouco acima, abaixo, o volume é algo bastante difícil mesmo os modelos trabalhar em termos de assertividade. Então a gente olhando em graus de instabilidade que podem ocorrer, está dentro das áreas que vão ser beneficiadas, mas é dessa semana, de segunda a sexta-feira, porque essa parte que está ali dentro do Brasil Central, que vai passar a ter a dificuldade da chuva, já a partir da próxima quarta, quinta-feira agora, começa a ficar mais difícil, e para a semana seguinte, então, já tende a se estabelecer, de fato, é um período mais seco. Claro, é natural, é da climatologia, é da circulação normal da atmosfera promover esse tipo de situação. Então, eu não diria que talvez ele seja algo abaixo da média para esse espaço de tempo. Se isso permanecer ao longo de maio, sim, aí ficaria sendo abaixo da média, mas a partir da semana que vem, aí já é, olha, aquilo que eu falei, né? A gente começar a conversar procurando uma possibilidade de chuva isolada, uma frente fria que vem, porque ali, de fato, começa a ficar com mais dificuldade de ter chuva por ali também. Bom, vamos para a próxima participação, Edson Dallanora. Esse nome não é estranho, hein, Edson? Acho que você já conversou aqui com a gente no Realidades da Safra. Você não deu uma entrevista aqui pra gente? Comenta aí, que eu tô me lembrando desse nome, hein? Bom, mas vamos lá. Ele pergunta ali, ó, quando teremos chuvas generalizadas no Rio Grande do Sul? Entramos aqui num ponto delicado, hein, Solange Works. Eu até pensei, gente, o pessoal não vai mencionar sobre o Rio Grande do Sul e chuvas generalizadas. Olha, a pergunta do Edson é muito boa mesmo, porque não está tendo essa condição ainda se desenhando. E olha só,
que os modelos, eles têm uma capacidade muito boa de enxergar o avanço das frentes frias, das instabilidades, por serem ali sistemas de mais larga escala. E quando eu vejo esse cenário, tanto para essa primeira pêntada, que é esse mapa da esquerda, e o da segunda, não agrada muito em termos de possibilidades de ter essa frequência para ter para ter essa chuva generalizada que o Edson está perguntando. O que tem, do meu ponto de vista, na análise, é chuvas que vai ser um dia ou outro dentre essa primeira pêntada de 22, de hoje até sexta, e que vai ser ali um dia. Deixa eu até mostrar aqui no dia, que se eu não me engano é amanhã. Não, é na sexta-feira, que pode ser que alguma instabilidade ocorra e pegando mais essa parte de fronteira com a Argentina e fronteira do Uruguai, metade norte é que está mais difícil. E quando a gente avança para os dias seguintes, você vê que a instabilidade não ganha força por lá. 2 dias, tempo seco. E essa daqui que parece ser a gente chama de uma baixa pressão, que vai provocar as chuvas ali, promover as instabilidades, ela está com cara, né, de querer se deslocar daqui e ir mais para sul, pegar mais ali divisa com o Uruguai, parte da Argentina, é o que a gente vê aqui, ó. Então ela passa resvalando o Rio Grande do Sul, mas ela não contempla muito o Rio Grande do Sul. O que vai ter nessa diminuição de temperatura que eu mostrei um pouco antes, mas chuva bem distribuída e com frequência aí, Edson. Olha, até meados da semana que vem eu receio que não deva acontecer. Para a próxima participação do Rodrigo Carvalho, ele pergunta ali para a região de Brumado, sudoeste da Bahia. Ele também sempre participa aqui com a gente, né? Pessoal de Brumado. Olha, a Bahia está naquele cenário, eu vou até passar para o mapa aqui da frente para a gente ver as duas pêntadas, que no curto prazo se beneficia, toda essa metade sul da Bahia, vou dar um zoom também para contribuir com o pessoal. Então pega, né, a parte do sudoeste, vai ter a condição de ter algumas instabilidades pegando por ali. É um curto prazo que é melhor, mas ela vai entrar dentro daquele pacote da região do Brasil Central, que vai começar a ficar mais seco a partir, principalmente ali de sexta-feira, sábado agora, vai ter mais dificuldade para registrar as pancadas por lá. Então, se ele estiver na região pensando em safrinha lá, em termos de mais recorrência de chuva e condição de estabilidade para lá, o cenário bom está sendo até ali para sexta-feira. Depois disso, essa região ali do oeste, eu posso até mencionar que o sul e o oeste da Bahia, meio que de modo geral, já vai passar até essa dificuldade de chuva, é inerente que a gente está falando aqui desse início, esse estabelecimento do período seco nesse Brasilzão central. E aqui, para a gente finalizar as participações do chat, temos o Rafael Castro perguntando ali para quinzena, primeira quinzena, segunda quinzena, acho que segunda quinzena a gente não chega lá, tá, Rafael? Mas a gente pode adiantar alguma coisa aqui da primeira quinzena de maio para a região do Triângulo Mineiro. Rafael, no Triângulo, bom, eu estou no Triângulo nesse momento e estou um pouco mais esperançoso com esses últimos dias de abril agora também. Na primeira quinzena, eu vou colocar aqui os 10 dias para colocar o acumulado de modo geral, mas parte dessa chuva que a gente está vendo, que aqui está indo de 28 a 7, né? Todo esse acumulado que a gente vê aqui, ele está muito associado a esses dias, essa condição que a gente está vendo de chuva nessa madrugada, nessa noite, que é esses primeiros dias aqui, ó. Depois, toda uma sequência de dias de tempo mais aberto, mais difícil acontecer as chuvas ali formar instabilidades. Se a gente for olhar a primeira quinzena de modo geral, as chuvas estão ficando ali de dentro, levemente abaixo da média, porque teve a chuva de ontem e essa de hoje que vai colocar ali, né? Pode se estender um pouquinho para chegar ali nesse iniciozinho de maio, ele levando alguma estabilidade. Mas no maio, de modo geral, que aí os volumes são muito baixos aqui no Triângulo, é verdade, de 20 a 30, dependendo da climatologia que se usa, que é uma, duas, três frentes frias que conseguem levar alguma chuva, mas ainda assim, a forma como eu estou enxergando, deve ficar, tanto na primeira quanto na segunda quinzena, levemente abaixo da média. E num primeiro momento, quando eu olhei, eu fiz a previsão, a análise hoje de manhã, até pelo dia, tirando até terça-feira, de quarta-feira agora até o dia 10, 11 de maio,
tava apontando nada assim de cobrir o triângulo de modo geral. Tava bem difícil mesmo de ocorrer essa chuva. Então, assim, entre hoje e amanhã é o que mais agrada em termos de temperatura amena, umidade melhor e possibilidade de chuva. Depois de quarta, aí aqui pro Triângulo não tá fácil não, viu? Talvez ali alguma coisa entre o dia 12 e 13 de maio, mas ainda assim é um sinal muito fraco. Muito que bem. Lanzoarques, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Mais uma vez, obrigado, Alex. Espero ter contribuído com o pessoal e na próxima segunda-feira estamos aqui novamente. Estamos de volta. Agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente no chat. Se lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e assim você recebe as notificações quando um vídeo novo vai ao ar. Vamos aqui para os alertas rapidinho, tá, pessoal? Porque são alertas amarelos, né? São alertas que não chamam muita atenção, mas é sempre bom a gente atualizar, né? No IMET temos um alerta amarelo aqui de chuvas intensas para todo o litoral ali norte, né? E nordeste. Vai desde ali, ó, do Amapá, pega o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, né? Principais regiões aqui afetadas é Norte Paraense, Noroeste Cearense, Marajó, Leste Maranhense, Norte do Amapá, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Metropolitana de Belém, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, Oeste Potiguar, Norte Piauiense, Central Potiguar, Leste Potiguar, Sul do Amapá e Agreste Potiguar. Todas essas informações estão lá no IMET, na parte de alertas do IMET, tá? Temos um alerta bem geralzão aqui também, que pega Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, pega ali Goiás, Minas Gerais, uma parte da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e uma metadinha aqui do Paraná, né? Mais ao oeste. Também, né, de chuvas intensas, né, para essas regiões. É aquela mesma situação lá do norte e nordeste, né? São alertas amarelos que chamam a atenção. Então, deixa eu só passar rapidinho as áreas aqui, né? Para a gente não ficar devendo nada. Aqui, ó. Centro Goiano, Triângulo Mineiro, Leste Goiano, Zona da Mata. Eu vou pular um pouquinho, tá? Porque tem bastante área aqui, ó. Sul Goiano, Central Espírito Santense, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Litoral Norte Espírito Santense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato Grossense, Baixadas, Centro Fluminense, Noroeste de Minas, Norte Amazonense, Extremo Oeste Baiano, Vale do Juruá. Vamos ver o que mais. Ribeirão Preto, aí ó, quem tá lá na AgriShow, Ribeirão Preto tem alguma condição. Vamos ver o que mais aqui, ó. São José do Rio Preto, leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, hein? Triângulo Mineiro tá dentro do alerta. Campinas, Piracicaba, centro-norte de Mato Grosso do Sul, Araçatuba, Pantanais lá do Mato Grosso do Sul, Bauru, Litoral Sul Paulista, Itapetininga. Deixa eu ver se tem mais alguma região aqui que chama atenção. Tem um pouquinho mais específico ali para o leste de Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente, Norte Central Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Pioneiro do Paraná, Assis, Marília, enfim. Vamos lá pro Semadem, né? Vocês entenderam, né, pessoal? Toda essa parte, só reforçando, antes da gente mudar pro Semadem, toda essa parte amarela, então tá em atenção para ir para esses alertas do IMET. Vamos olhar lá pro Semadem rapidinho. Semadem que tem dois alertas aqui, ó.
Ceará, né, ali para Fortaleza principalmente, com riscos de enxurradas, alagamentos, né, principalmente em áreas mais urbanizadas, né. E São Paulo, olhando ali para São José dos Campos e a capital, né, São Paulo capital também, né, áreas, principalmente áreas em que costumam ter problemas ali de enxurrada, enchente, nessas duas cidades aí, tá? Também, né, alertas amarelos, ou seja, é mais um estado assim para prestar atenção. Se precisar, vai buscar mais informação ali no INMET, no CEMADEM ou na Defesa Civil de suas cidades. Muito bem, amigos, lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.